Prezados amigos e amigas, boa noite. Renovando nossos votos a Jesus, aos benfeitores amigos espirituais na Casa de Glacos, que operam aqui em nome do Cristo, nós pedimos um amparo de maneira que possamos chegar ao final da nossa reunião mais acrescidos de luz, de entendimento. Foi proposto na noite de hoje falarmos sobre a lei do trabalho, e nós vamos percebendo que, à medida que a gente vai adentrando no Evangelho de Jesus, à medida que vamos aprofundando nos seus ensinos, naturalmente que vai ampliando a nossa capacidade de entendimento e de visão da vida e das circunstâncias e das vicissitudes que nos cercam. Porque ampliando a nossa capacidade de visão, altera naturalmente também a nossa capacidade de entendimento. E, obviamente, alterando a nossa capacidade de entendimento, nós fazemos análise da situação e das coisas por uma angulação muito mais positiva. Isso chama-se evolução. E estamos aqui, no plano físico, efetivamente, para evoluirmos, conforme responde o Espírito de Verdade, na questão 132 de Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles respondem que nós encarnamos, que Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer chegarmos à perfeição. Então nós vamos encontrar em Jesus, no seu Evangelho, todo o roteiro, todo o manancial de orientação segura para esse processo de evolução. Naquele instante que ele define, eu sou a porta, aquele que adentrar por mim se salvará, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Nós observamos que esse primeiro movimento do indivíduo, a criatura, quando Jesus define eu sou a porta, porque nós somos afeitos a bater em diversas portas, em função das escolhas que nós fazemos, mas ele define com muita segurança que ele é a porta, e que aquele que se adentrar por essa porta, se salvará. Vai se salvar do quê? Do mundo? Vai salvar-se de si mesmos, dos enganos, das ilusões que a gente vem criando ao longo das nossas existências. Entrará e depois vai sair, porque quando nós adentramos pelo Evangelho de Jesus e amplia a nossa capacidade de entendimento, nós conseguimos sair dos nossos erros, dos nossos enganos, das nossas ilusões, e naturalmente achará pastagens, que à época de Jesus, uma pastagem representava um refrigério, um espaço de descanso, de equilíbrio, de serenidade. Então essa é a proposta do Evangelho de Jesus. E o trabalho não poderia ficar de fora, porque sem o trabalho nós não conseguiremos atingir o processo a que todos nós estamos envolvidos aqui na Terra. Quando nós falamos em trabalho, nós vamos observar que desde épocas recuadas, há milhares de anos atrás, o homem, sem muito ainda voos no campo da racionalidade, aquele homem ainda primitivo, ele basicamente vivia de maneira nômade, buscando através das frutas silvestres, das plantas, das raízes, dos animais. Ele então buscava em determinada região os recursos necessários para a sua sobrevivência, e quando esgotava aqueles recursos ali, ele buscava outra região, a fim de atender às suas necessidades básicas. Ou seja, ele basicamente movimentava apenas para atender às suas necessidades primordiais. Mas à medida que o homem foi evoluindo, foi ampliando o seu raciocínio, ele então começou a trabalhar com as sementes e a exercer de maneira muito primitiva a agricultura e a domesticar alguns animais que lhe atendiam às suas necessidades. Então não precisava mais a ficar vagando pelas regiões em busca de alimento, porque ele começava então a descobrir nas plantas, nas sementes, através da agricultura e através também de criação de animais, o necessário à sua sobrevivência e daqueles que estavam ali agregados à sua prole, à sua família. Com o passar dos séculos, dos milênios, ele começou a desenvolver algumas ferramentas rudimentares, muito primitivas,
que aumentou mais ainda a sua capacidade de produção, e o excedente dessa produção, aquilo que sobrava, ele começou a fazer trocas com outros grupos que viviam à época. E assim foi surgindo, então, as primeiras relações comerciais. E, obviamente, a relação de trabalho também. E nós vamos perceber, então, que à medida que o homem foi evoluindo, foi sofisticando a maneira de produção, e, obviamente, também de trabalho, a fim de manter a sua sobrevivência. Mas vamos perceber que o trabalho, efetivamente, ele sempre foi um apanágio, ele sempre foi estabelecido para as classes escravas. Aqueles homens que detinham mais poder, aqueles povos, aqueles países que detinham mais força bélica, escravizavam os outros povos para que eles pudessem trabalhar como escravos e atender às suas necessidades. Porque o trabalho era tido, até pouco tempo atrás, como algo não muito bem visto. Na própria sociedade brasileira, por exemplo, do século XIX até início do século XX, os trabalhos grosseiros, digamos assim, trabalhos mais pesados, eram executados geralmente pelas mãos escravas, porque era quase que vergonhoso alguém da alta sociedade executar atividades como carregar um embrulho, carregar um objeto pela rua. Então sempre tinha alguém para fazer esse trabalho. Nós vamos observar, por exemplo, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, para quem já leu o livro há 2000 anos e o livro 50 anos depois, em que Nestório, que é Emmanuel, por dos Lentulus, ele foi contratado como escravo para servir de educação para os filhos de Flamínio Severo, se não me engano. Se não me recordo. Um dos personagens do livro. Então, era comum, até as atividades de ordem intelectual, era direcionada para os escravos. E os senhores, os romanos, aqueles que detinham poder, especialmente a elite da classe romana, não trabalhava, porque isso era o trabalho era definido somente para quem era escravo ou para quem não tinha recurso financeiro. Então nós fomos, de alguma forma, induzidos ao longo das existências com essa mentalidade, que o trabalho forçado, que o trabalho pesado, o trabalho duro, era direcionado somente para aqueles que não tinham recursos financeiros. E até hoje na nossa mentalidade a gente vive assim. Muito embora nós já temos hoje uma amplitude, uma abertura muito grande. Mas nós vamos perceber, meus amigos, que o trabalho é lei divina, é lei de Deus. E o trabalho não se resume somente na ação física. Nós vamos perceber que o trabalho ele pode ser exercido de diversas maneiras. Tem um trabalho na área intelectual, tem um trabalho na parte da criação de ideias, tudo isso é trabalho. Segundo os Espíritos, quando pergunta, qual a definição que se pode dar ao trabalho, eles vão dizer que é toda ocupação útil. Então não é toda movimentação. Diferentemente do conceito da física, que trabalha força via deslocamento, às vezes eu posso estar fazendo um movimento que não vai gerar recurso nenhum, que não vai trazer nenhuma utilidade. Então, o conceito de trabalho para a espiritualidade superior é toda ocupação útil. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou seja, será que o trabalho é lei da natureza? E o Espírito de Verdade responde: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então nós vamos perceber, e isso está contido também no Livro dos Espíritos, e Kardec vai perguntar aos benfeitores, por que Deus colocou o atrativo nas coisas materiais? Justamente para instigar o homem à pesquisa, ao desenvolvimento da inteligência. O que ocorre, muitas das vezes, é uma exacerbação desse sentimento. Nós vamos perceber que lá na primitividade, por exemplo, quando aquele homem primitivo, ele trabalhava, ele lutava para defender a sua prole, e se alguém se aproximava ali da sua família, ele atacava de maneira grosseira e até tirava a vida do outro, para defender
a sua família, para defender ele e a sua prole. Era um instinto do egoísmo na sua expressão mais acentuada. Mas à medida que o homem foi evoluindo, esse sentimento que deveria ser trabalhado, ele também se expressa hoje de maneira muito intensa. Então hoje nós observamos as sociedades, os homens, os países, as comunidades, efetivando o trabalho, mas de maneira muito egoística, para atender única e exclusivamente às suas necessidades. E esse trabalho, muitas das vezes, efetuado de maneira egóica, ele tem trazido, às vezes, abundância para alguns países, como nós observamos, riqueza e, às vezes, até o excesso de alguns países, de algumas sociedades, ao passo que outras passam a necessidade, passam a fome, passam a miséria, em função desse egoísmo que ainda está entranhado em nossa intimidade, que foi muito valioso no passado, mas que hoje já não condiz com o nosso estado evolutivo. E Kardec pergunta: por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Eles respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então não é qualquer movimento que nós fazemos, mas todo movimento que nós fazemos em benefício do próximo, que vai gerar riqueza, que vai gerar benefício em favor da coletividade. Quanto mais evoluído é o espírito, menos ele pensa em si, mais ele trabalha em benefício da coletividade. Ele não fica pegado somente aos seus interesses de ordem particular. Porque quando nós falamos aqui no trabalho, nós logo pensamos no trabalho remunerado. E não está errado. Nós temos que trabalhar para o nosso sustento, para o sustento da nossa família. Mas nós já temos condições de compreender que o trabalho é muito mais amplo do que isso. Quando nós trabalhamos, dedicando ali as 8 horas por dia, as 42 horas semanais, e no final do mês recebemos pelo trabalho, pelo dever cumprido, nós estamos unicamente fazendo uma troca. Mas os benfeitores nos falam que nós devemos operar muito mais do que isso. Se nós efetivamente quisermos promover a nossa libertação espiritual. Então há uma diferença muito grande, porque o trabalho monetário, o trabalho que nós executamos no dia a dia, ele realmente garante o nosso sustento. Agora, o trabalho que nós desdobramos, além daquilo que a lei nos exige, nós então nos tornamos benfeitores em relação àqueles que nos rodeiam. Avançando mais no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que ele é uma imposição? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Então o trabalho é lei divina. Não tem como nós buscarmos a felicidade que nós desejamos se não for através do trabalho, através da ocupação útil. E nós lembramos aqui de Jesus, o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de modelo e guia, aquele que organizou o próprio globo terrestre há bilhões de anos atrás, que trabalhou incessantemente, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, laborando com os outros mensageiros do espaço a formação do próprio globo terrestre, esteve aqui conosco em carne. Esse verbo se fez carne entre nós. E vai nos dizer Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Maria, preocupada com ele, porque ele novinho ali com seus 5 anos de idade, e já demonstrando uma vivacidade, uma capacidade de raciocínio muito grande, vez outra ela encontrava ele andando no meio das figueiras bravas, ou conversando com os viajantes, trazendo orientações de alta profundidade, e ela então procura o Templo de Jerusalém, que era, digamos assim, um ponto máximo do conhecimento do povo de Israel. Ela procura Eleazar, preocupada com seu filho, com a educação de seu filho, e leva ele ao templo, e Eleazar vai dizer: esse seu filho veio para a perdição de muitos grandes de Israel. Então,
Maria volta para o lar toda angustiada, preocupada com o futuro de seu filho. E Jesus, então, a procura no outro dia e a pergunta diretamente para ela: mãe, que queres de mim? Isso para uma criança de 5 anos. E ela fala: meu filho, estou preocupado com o seu futuro, com a sua educação. Né? E ele vai responder para ela: mãe, eu já estou com Deus e a minha missão é fazer a sua vontade. E a partir desse momento, ele procura José, na capitaria singela, que ficava ao lado de sua casa, e pede humildemente para que José o admitisse nos trabalhos ali singelos da carpintaria. E Jesus então vai demonstrar que a melhor escola para Deus é a do lar, e que o trabalho representaria a redenção da humanidade. Então Jesus, o ser mais perfeito que esteve sobre a terra, depois que ele adquiriu uma certa condição, ele calejou as mãos da marcenaria. E nós perguntamos: e nós, na nossa condição espiritual? Que trabalho nós temos executado? E vamos perceber que a vida de Jesus, na sua passagem aqui pela terra, foi um hino ao trabalho. Em momento algum vamos encontrar Jesus parado. Em momento vamos encontrar Jesus de maneira ociosa. Se nós pegarmos o Evangelho, o Novo Testamento, todas as referências do Cristo são no gerúndio. Jesus parando, saindo, entrando, assentando, mas jamais Jesus de maneira estática parada, demonstrando como deve ser a nossa dinâmica na nossa vida. Então toda a vida do Cristo aqui na terra foi um louvor, uma dedicação ao trabalho. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. E ele vai dizer: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se Jesus, o Cristo planetário, mergulhou aqui na terra, não veio para ser servido, mas para servir, o que se dirá de nós, de mim, por exemplo, que carregamos ainda graves imperfeições e deslizes em relação às oportunidades, como foi falado na leitura inicial, os talentos que Deus colocou em nossas mãos? Tenho certeza que todos nós seremos responsabilizados pela ociosidade que fazemos em relação aos valores que a providência divina colocou em nossas mãos. Todos nós. Nós lembramos aqui, por exemplo, de Chico Xavier, e admiramos a sua vida, porque nessa existência ele se iluminou, mas ele, desde pequenininho, porque ele ficou órfão aos 4, 5 anos de idade, o seu pai não tinha muitos recursos, era uma família muito grande, numerosa, e o seu pai era vendedor de bilhete da loteria, então os recursos eram escassos, a família muito grande para sustentar. Então, desde pequeno, Chico auxiliou através do trabalho o sustento da família. E ele vai dizer mais adiante que se não fosse isso, talvez ele não tivesse a capacidade de conduzir o trabalho missionário que ele teve através da psicografia sob orientação direta de Emmanuel. Porque nós vamos perceber que quando a mente está ociosa, ela começa, a vagar-se. E é onde então muitas mentes, às vezes também ociosas, que nos acompanham, como foi falado agora há pouco, essa nuvem de testemunhas, podem e encontram em nós a oportunidade de nos influenciar de maneira perniciosa. E o trabalho, ou a ocupação útil, mesmo que não seja o emprego, tem a capacidade de nos auxiliar nesse sentido. Nós percebemos que nós vivemos hoje uma situação muito difícil no país. Mais de 13 milhões de desempregados. E o Chico disse uma vez que realmente emprego está difícil, mas trabalho não falta. Trabalho tem demais. Às vezes o emprego que nós queríamos, nós não temos, mas trabalho, oportunidade de ser útil, nós encontramos a todo momento. E quando ele recebeu o livro Paulo e Estevão, que é uma obra maravilhosa, ele recebeu lá na Fazenda Modelo, e o chefe dele é o seu Joviano, que também era espírita, e ele então começou a receber o livro Paulo e Estevão no intervalo do almoço. Porque o Chico trabalhou, meus amigos, durante 30 anos no Ministério da Agricultura, e não faltou nem um dia do trabalho. Nem um dia desses 30 anos ele faltou ao trabalho. Cumpriu fielmente os 30 anos de trabalho. Quantas vezes nós, muitas das vezes, buscamos um atestado médico, que às vezes, uma leve dor de cabeça, e às vezes faltamos
de maneira equivocada. Porque se nós não aprendermos através da disciplina, a disciplinar os nossos desejos, a disciplinar a nossa vontade, a fim de ajustar a vontade divina, nós efetivamente não conquistaremos a felicidade. Nós admiramos Chico Xavier, mas será que nós temos a condição de entrega desse homem? Porque nessa existência ele se entregou. Quando Emmanuel fala para ele que era necessário disciplina, 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 não era disciplina de horário, era disciplina da vontade dele. É isso mesmo que você quer? Você está realmente a fim de levar até o término a sua proposta? Porque a proposta original era para receber apenas 30 livros. Só que a entrega dele foi tão grande, a dedicação ao trabalho foi tão grande, a psicografia, que quando terminou as 30 obras, os benfeitores falaram: olha, a sua entrega foi tão grande, que os benfeitores resolveram estender para mais 30 obras. A sua missão então vai ser 60 livros. E ele então docilmente se entregou ao trabalho. Quando completou as 60 obras, em função também dessa entrega que ele teve, à mediunidade de Jesus, os benfeitores disseram: olha, Emmanuel disse, realmente a sua entrega foi muito grande. Em função dessa docilidade, sua entrega ao Evangelho, os benfeitores espirituais que estão acima de mim definiram que a sua missão então será 100 livros. Ele achou que estava livre, né? E ele então aceitou. E foi. Quando concluiu o 100º livro, que foi o livro Vida e Sexo, em função da sua entrega, Emmanuel falou: olha, em função da sua dedicação, e ele feliz da vida, falou: agora eu estou livre, eu vou poder fazer o que eu quero, né? Vou poder me dedicar, porque também vivendo aqui no corpo físico, né? Ele também tinha as vontades, tinha os desejos, mas é alguém que sabia disciplinar isso aí. Quantas vezes, porque a gente acha na vida do Chico, foi um mar de rosas, e não foi assim, meus amigos. Às vezes ele ia de maneira muito solitária, porque essas almas geralmente são incompreendidas. Emmanuel vai tratar essa questão numa mensagem chamada Desajuste Aparente. Geralmente essas almas são incompreendidas, porque a humanidade está num nível de entendimento totalmente diferenciado dessas almas. E ele então, achando que estaria livre, né, após a 70ª obra, Emmanuel fala para ele: olha, em função do seu trabalho, da sua entrega, da sua dedicação, os amigos espirituais disseram que nessa existência a sua roupagem física foi confiscada. Ele falou assim: se eu não quiser, e se eu não aceitar? Eles falaram: eles retiram você, né, antes da hora. Aí ele aceitou, né, falou: então tá bom, então eu me entrego. E foi até 400 livros, mais de 400 obras psicografadas. Então o Chico, a vida dele foi um hino ao trabalho, mas se libertou nessa existência. Então Paulo e Estevão, ele recebia essa obra, e olha que o doutor Joviano era o chefe dele, era espírita, poderia muito bem falar: Chico, você já é conhecido, é um médium extraordinário, né? Para facilitar, eu também sou espírita, essa obra é maravilhosa, eu estou vendo aqui, você vai sair mais cedo, umas 2 horas para terminar. De maneira alguma, falou assim: se você quiser, o que eu posso é ceder um espaço lá embaixo, um galpão, né, que era um lugar, uma casinha que ficava, um sótão, né, que ficava um lugar até escuro, né? Preparou para ele e falou: se você quiser, no teu intervalo de almoço, em que enquanto os outros amigos, né, os colegas iam descansar, deliciar pelo intervalo de almoço, você então pode trabalhar. E durante 3 meses, no intervalo de almoço, a que ele tinha direito de descanso, ele recebeu o livro Paulo e Estevão. Então Chico trabalhou na doutrina espírita, mas sem prejudicar o seu trabalho cotidiano, porque isso seria lesa consciência. Os benfeitores dizem que todas as vezes que nós usufruímos do trabalho alheio e procuramos viver de maneira encostado nos outros, nós cometemos um crime de lesa à humanidade, que nós teremos em tempo oportuno ter que resgatar. Então, a justiça divina, ela é perfeita nos seus mínimos detalhes. Quantas vezes nós fazemos, às vezes, utilizando os talentos, procurando alguma escapatória, procurando algum motivo a fim de fugirmos das obrigações que nos são inerentes. Isso em função ainda do nosso comodismo, em função ainda, né, dos atavismos que nós trazemos no passado. Mas o trabalho está aí, meus amigos. E o trabalho
ele se estende de diversas maneiras. E o trabalho mais importante que nós viemos executar aqui na Terra é o trabalho da nossa reforma íntima, que aliás é o mais difícil, porque o trabalho do ganha-pão, o trabalho do dia a dia, esse nós executamos, nós fazemos, às vezes lamentando, às vezes chega segunda-feira e fala assim, ah meu Deus, segunda-feira, está começando mais uma semana. Não lamentem, meus amigos, para aqueles 13 milhões que estão desempregados, podem ter certeza que é muito mais triste uma segunda-feira sem trabalho de quem está trabalhando. Então nós devemos aproveitar as oportunidades que a providência divina nos concede. Hoje nós temos braços saudáveis, podemos falar, podemos caminhar. Tantas pessoas que estão no leito de hospital não conseguem se movimentar, que dariam tudo para estar no nosso lugar, para ter a oportunidade que nós temos, e às vezes nós blasfemamos pelo trabalho que executamos. E tenho certeza, segundo André Luiz, o acaso não preside os nossos destinos. O Emmanuel vai dizer aqui nessa obra, Pensamento e Vida, que até a profissão que nós exercemos aqui na Terra foi programada no mundo espiritual. E nós mesmos pedimos. Nós mesmos solicitamos. Então aquele trabalho que nós vamos executar, em qualquer ambiente que nós trabalhamos, de maneira às vezes incomodada, de maneira chateada, magoado, entristecido pelo trabalho, isso na verdade deveria ser uma bênção para nós. No dia que nós aprendermos a abençoar o local que nós trabalhamos, nós aprendemos, aí não precisa mais. Por que às vezes a gente fica debaixo da lei de causa e efeito, ou de uma aprovação? Porque não aprendemos ainda. Então aquele trabalho que às vezes mexe com a nossa intimidade, e que a gente tenta às vezes sair pela tangente, né, para ficar livre dele, e às vezes não consegue, é exatamente o remédio que nós precisamos e que vai nos promover a nossa libertação espiritual. Então nós devemos agradecer a oportunidade que a providência divina nos oferece e fazer um pouco mais. Não cumprir somente o horário que nos pede. Que fazeis de especial? Pergunta Jesus. O que estamos fazendo de especial na vida em relação ao trabalho? Será que estamos cumprindo somente o cartão ali, batendo o cartão do horário e mais nada? Será que nós viemos aqui à Terra somente para comer, dormir, procriar e trabalhar fisicamente? Nós somos seres espirituais, viemos muito mais do que isso. Que fazeis de especial? Pergunta Jesus. Se nós nos ausentarmos, que lembrança terão de nós? Será que nós faremos falta para alguém? Porque é muito triste nós partirmos daqui sem deixar nenhum rastro de lembrança, nenhuma falta. A nossa presença aqui na Terra tem que se justificar. Nós deveremos fazer falta na vida dos outros, demonstrando que nós somos, que nós fazemos além daquilo que a vida nos pede. Hoje, que é 1º de novembro, que nós comemoramos o Dia do Trabalho, não poderíamos também esquecer que hoje é a data de nascimento de um grande benfeitor, de um apóstolo na definição de Emmanuel. Muito embora muitos espíritos não conheçam, mas Emmanuel, um benfeitor espiritual, o classifica como sendo um apóstolo, ou seja, na mesma categoria daqueles apóstolos que viveram com Jesus. Estamos nos referindo aqui de Eurípides Barçanufo. E nós gostaríamos de ler uma mensagem, porque ele fez um hino ao trabalho. Esse espírito, cuja trajetória nós temos notícia desde 2000 anos atrás, em que ele, ao tempo de Jesus, encarna aqui na Terra como um dos essênios e coordena um grupo de essênios e vai trabalhar na divulgação do Evangelho. Ele depois vai encarnar, 100 anos depois, na Ásia, na região de Éfeso, em que vai divulgar o Evangelho de Jesus ao lado do grande Inácio de Antioquia. E essa alma depois retorna aqui à Terra, no ano 300, cuja história está narrada no livro Ave Cristo, na personagem de Rufo, que foi um escravo cristão, e que, por não abjurar o nome de Jesus, foi condenado à morte, sendo despedaçado por 2 cavalos, amarrado em 2 cavalos, e sua família sendo vendida como escravo. Bastava que ele abjurasse o nome de Jesus, porque todos os servidores, os escravos ali da residência de Tassiano, que era o patrício romano, ele não admitiu que nenhum dos seus servidores, nenhum dos seus escravos,
professasse outra religião que não fosse a religião pagã romana. E todos os servidores da casa negaram Jesus. O único que não negou foi exatamente Rufo. E ele então é condenado à morte, de maneira muito trágica, muito dolorosa. Essa alma volta para o mundo espiritual, e temos notícia que ele reencarna depois na Suíça, mais notadamente em Zurique, na personagem de Jean-Baptiste Lavater, que foi o pai da fisiognomia, que correspondia também cartas com Kardec. E a sua última existência, aqui em terras brasileiras, em Minas Gerais, na pequena Ana Sacramento, na personalidade de Eurípides Barçanufo, e vai trabalhar até o final da sua existência. O curioso que ele, mesmo antes de conhecer o Espiritismo, como vereador, era uma cidade do interior, não tinha luz, não tinha nada, ele criou uma das primeiras usinas hidrelétricas que se tem notícia, porque ele queria trazer luz para a cidade. Construiu a usina hidrelétrica, trouxe energia, trouxe luz numa época que nem as grandes cidades, as capitais tinham. E a pequena Sacramento tinha, em função do trabalho, da capacidade visionária desse espírito. Então ele trouxe a energia, trouxe bonde para a cidade. Depois que se torna espírita, houve na época, isso em 1905, uma lei aqui no estado de Minas Gerais, que todos os vereadores poderiam estender o seu mandato para mais 2 anos. Ele então declina disso aí, agradece e entrega o seu cargo, porque no entendimento dele, ele havia sido eleito pelo povo para exercer apenas 4 anos, e não mais 2 anos. Olha o senso de justiça e de responsabilidade dessa alma. E ele se torna espírita, compreende então o Evangelho de Jesus, com as chaves que o Espiritismo oferece, e vai então trabalhar em benefício da humanidade. Funda um colégio Allan Kardec, que hoje é uma referência para quem conhece, e hoje é uma referência não só no Brasil e fora do Brasil, em termos de educação, de metodologia educacional. Ele revolucionou o sistema de educação. Hoje, inclusive, é motivo de estudo, de teses de mestrado, até em outros países, a sua metodologia, e pouco conhecida aqui no Brasil. Quando está graçando a gripe espanhola, em 1918, aqui no Brasil, a cidade de Sacramento também não ficou indene, famílias numerosas sendo dizimadas. Ele trabalha dia e noite na recuperação dos doentes, daqueles que estavam com a gripe espanhola, e ele também contrai a gripe espanhola. E vai nos dizer, Corino Novellino, uma obra que foi orientada por Chico Xavier, que ele vai trabalhar, vai desencarnar trabalhando. Aqueles que estavam à sua volta pedindo para que ele descansasse, ele não afastou do trabalho, da dedicação, e até no último minuto ele estava atendendo aos necessitados, aos doentes pela gripe espanhola. Então, essa alma que esteve aqui entre nós, que hoje comemora, a data do seu nascimento, foi um exemplo de trabalho, e ele nos traz aqui no livro O Espírito de Verdade uma mensagem que nós gostaríamos de ler, que vem trazer para nós profundas reflexões. Em plena era nova. Há criaturas que deixaram na terra, como o único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em base de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo as ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente,
rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurício Barçanufo, através da pena abençoada de Chico Xavier. Então, o que estamos fazendo com os recursos, com as mãos, com os talentos que a providência divina colocou em nossas mãos? A seara é muito grande, os trabalhadores são poucos e a necessidade é muito grande. Até hoje, meus amigos, nós temos adentrado as religiões em busca de algo. Pedimos a Jesus o amparo, pedimos aos benfeitores amigos que nos auxiliem, pedimos que ampare a nossa família, que nos dê saúde, que nos dê força, que nos dê alegria, que nos dê saúde. Mas o que temos retribuído em relação a isso? Qual tem sido a nossa cota de contribuição em nome de Jesus? Para dirimir, para diminuir a angústia e o desespero que graceja, que viceja pela humanidade afora. Porque hoje nós já temos condições de fazer isso. Mesmo com os joelhos desconjuntados, mesmo com as nossas limitações. Agora há pouco foi falado. Nós só angariaremos a felicidade na medida em que nós proporcionamos a felicidade ao outro. Nós só seremos auxiliados se auxiliarmos ao próximo. Isso é lei da vida. Isso é lei da vida. Tinha uma companheira nossa, que algum tempo atrás estava com um problema muito sério com seu filho, em relação às drogas. Um rapaz jovem, de família espírita, e que começou a consumir as drogas, e ela então trabalhou intensamente para recuperar o filho, para tirá-lo daquela situação. Chegou a interná-lo algumas vezes, a internação não resolvia. Ele às vezes ia na casa espírita, tomava um passe, mas também não resolvia. E ela então, naquele desespero, naquela angústia de ver o filho, fugindo para as drogas, e ela percebendo que ele estava fugindo entre os dedos, ela procura o doutor Elias Barbosa, lá em Uberaba, que foi médico, psiquiatra, amigo do Chico, que trabalhou durante muitos anos no Hospital Psiquiátrico de Uberaba, e que tivemos a oportunidade de conviver durante alguns anos também. E o doutor Elias Barbosa disse para ela, falou: olha, minha irmã, você procura fazer um trabalho nas cadeias, vai trabalhar, visitar as cadeias, vai levar ajuda àqueles que estão atrás das grades, que foram presos por causa de drogas, que estão ali em desespero, que estão em dificuldade, que estão em lutas intensas, que estão doentes, vai amparar essas criaturas. E ela falou: mas por que, doutor Elias? Porque muitas mães que já desencarnaram, daqueles que estão presos, vão te acompanhar. E vendo a sua dedicação em relação aos filhos delas, por gratidão, elas vão auxiliar teu filho. Então é assim que funciona a vida. Quanto mais nós fechamos de maneira egoística em nossa vida, em nosso lar, no nosso ninho doméstico, achando que a nossa vida é somente ali a nossa família, nosso ninho doméstico, no redor de quatro paredes, nós nos fechamos para a vida. Nós só seremos auxiliados se auxiliarmos o próximo. É por isso que a doutrina espírita fala do trabalho da caridade, na alegria de servir. E não tem dinheiro, meus amigos, que paga a alegria de servir ao próximo, de fazer o bem, de ver a alegria do outro. Poucas pessoas reconhecem isso, e aqueles que reconhecem dedicam de corpo e alma. Então, ajudando o outro no trabalho desinteressado, porque no trabalho que nós recebemos o salário, não há privilégio nenhum, estamos recebendo pelo que estamos fazendo. Estamos falando aqui da abnegação, da doação espontânea, sem nenhum sentido de querer recompensa. Porque também não podemos transformar a religião num culto à prosperidade. Eu perdi o emprego, deixa eu ir na casa espírita e ver se eu arrumo um emprego. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Deixa eu tomar um passo que eu vou arrumar um emprego. E casa espírita nenhuma promete isso.
Pode ser que até o emprego apareça, mas em função do nosso mérito. Porque não podemos fazer troca com Jesus. Ó Senhor, você viu que eu estou aqui na campanha do Quiro, não é ver se arruma um emprego para mim. Não é assim que funciona, meus amigos. Nós vamos perceber que as vicissitudes que nós passamos pela vida faz parte do gênero de provas que nós escolhemos no mundo espiritual. Então, emprego, desemprego, pobreza, riqueza, beleza, feiura, faz parte do gênero de provas que o Espírito escolhe antes de encarnar. Isso está muito claro na questão 132 do Livro dos Espíritos. E que nós esquecemos. Então nós temos que guardar no íntimo essa serenidade, que na hora certa, no momento certo, tudo virá a seu turno. Porque quem manda na nossa vida é Deus. É Deus que está no comando da nossa existência. Então que a nossa fé seja essa entrega ao Criador. E façamos o melhor. Mesmo que seja no trabalho. Para quem já leu o livro Voltei, que conta a história, para a gente concluir, do irmão Jacob, que foi Frederico Figner, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, trabalhou durante décadas doutrinando espírito, e ele desencarna, vai para o mundo espiritual e vai apagadinho, sem luz. E ele ficou mais de 20 anos na Federação. Inclusive, ele doou todo o recurso monetário e financeiro dele, né, para a aquisição do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. E ele chega lá apagadinho, então eles estão, né, sendo conduzidos no mundo espiritual. É Bezerra de Menezes que está conduzindo uma caravana, não somente ele, mas outros também haviam desencarnado, né? E ele ali com vergonha, apagadinho, vendo Bezerra todo iluminado, outros espíritos de escola, né? E eles então, em determinado momento, lá no mundo espiritual, eles dão uma parada, que eles iam aguardar a chegada de uma companheira, que também havia desencarnado, fazia poucas horas. E chega essa senhora, nimbada de luz. E aí então Jacob, que é o Frederico Figner, fica, né, querendo saber quem era aquela senhora. Ele sente até uma certa inveja, a ponto da filha dele, que já havia desencarnado antes, que chamava-se Marta, fala assim: pai, até aqui, contenha-se, porque lá no mundo espiritual não tem como esconder os nossos sentimentos. A gente quer desencarnar e quer ir para nosso lar, não é mesmo? Nós temos que começar a disciplinar agora nossas emoções e sentimentos, porque lá eles leem vibrações, veem pensamento. Quer morar no nosso lar? Começa a disciplinar agora, porque vamos chegar lá e viver naturalmente lá, com serenidade. Então, ele fica envergonhado, né? E pergunta que senhora era aquela, que vinha nimbada. E essa senhora, ela tentava apagar a luz dela, para não ofender a presença dos demais companheiros, que estavam ali com a luz apagadinha, né? E Frederico Figner, o irmão Jacó, pergunta para um dos companheiros mais destacados, né? Quem era aquele anjo que estava ali? E ele responde: olha, essa senhora, né, ela nada mais, nada menos, foi simplesmente uma professora de uma escola primária rural. Mas a dedicação dela aos alunos naquela escolinha abandonada, lá no cantinho, sem nenhum destaque, o amor que ela dedicou ao trabalho àquelas crianças foi tão grande que nessa existência ela se iluminou. Porque ela não dedicou somente a passar instrução aos alunos, ela amou também os alunos. Dedicou de corpo e alma àquelas crianças. E quando eles vão caminhando mais adiante, vê um coro de anjos e a resgata. Ela não precisaria mais encarnar aqui na Terra, foi levada para outros planos siderais. Se libertou nessa existência, em função da sua dedicação. Então, o que estamos fazendo com o nosso trabalho? O que estamos fazendo com a oportunidade, os talentos que a providência divina colocou em nossas mãos? Que possamos então, meus amigos, fazer o melhor. Se não é o trabalho que nós queremos, pelo menos é o trabalho que nós merecemos e que a providência divina entende que é o melhor para nós. Agradeçamos a Deus e sejamos felizes, operando no bem, porque assim nós nos libertaremos. Mas a nossa libertação vai ser em função de quando nós compreendermos que aquilo representa para nós uma grande bênção, que a providência divina sempre escolhe o melhor para cada um de nós. Desejamos a todos muita paz, de retorno aos lares, e que a bondade de Jesus favoreça o entendimento, a fim de vivermos com alegria, cumprindo aqui no plano físico a missão que todos nós temos de cumprir aqui na Terra. Muita paz a todos.